As gravações da Operação Spotify, divulgadas pela imprensa, revelam a extensão da fraude jurídica operada pelo senhor juizinho de primeira instância da terceira vara de Curitiba, Sérgio Moro, e pelo coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, o príncipe das trevas, o crente de Araque. As conversas combinações buscavam acertar os mecanismos de um modus operandi, interessante, né? Para forjar a condenação do ex-presidente Lula. Está estampado na mídia internacional. O maior crime da Operação Lava Jato foi a subversão da legalidade das garantias democráticas asseguradas pelo Pacto Constitucional de 1988. Ou seja, é a própria corrupção dentro do sistema. O que pode ser feito? Onde está a justiça da República Federativa Brasileira? A Lava Jato foi uma espécie de cavalo de Troia, de um golpismo, favorecendo a emergência de uma campanha demagógica da criminalização da política, em especial ao Partido dos Trabalhadores, ou seja, o Partido da Ordem, da social-democracia. O chamado lavajatismo foi um dos fatores que possibilitou o ascenso do fenômeno político da extrema-direita bolsonarista ao governo federal proto-fascista. A ação nevasta da Operação Lava Jato, além de condenar, prender o ex-presidente Lula de forma injusta, acabou com a Petrobras e com grandes incorporações, indústrias brasileiras no Brasil. Afundou com o PIB brasileiro, trouxe a desgraça e a decadência e a irresponsabilidade de um juizinho que quis andar pelo Red Carpet e viver de demagogia através de um eufemismo colocado na mente, juntamente com a Operação Banestado lá atrás. Ele pôde ditar as regras, roubou, deitou, pintou e bordou, chegou até a ser ministro da Justiça, ou seja, vendia gato por lebre. A esposa, envolvida em vários esquemas, criou a indústria da delação, ou seja, faturou dinheiro, inventou, publicou, desarmou, pintou e bordou, tudo para mostrar fama e navegar pelo continente norte-americano, fazendo palestra no Notre Dame, Harvard, Columbia, um piece of shit, se é que você me entende. A ação nevasta da Operação Lava Jato, ela não só condenou pessoas de forma injusta, foi responsável pela também devastação dos setores inteirinhos da economia nacional, da cadeia produtiva de petróleo e gás, da construção civil, propriamente dita agora para vocês, da infraestrutura pesada, da indústria naval, que teve o dedo do vesgo zoinho Marcelo Bretas. Não só as cadeias produtivas, as indústrias naval e outros, ou seja, a Lava Jato gerou um enorme custo político institucional. Ela gastou bem mais do que arrecadou. Ela trouxe um passivo na economia com a quebradeira de empresas, desemprego e de milhares de trabalhadores. A batalha política da reparação está única e exclusivamente na mão daqueles que realmente dizem defender a lei. Aqui nos Estados Unidos, a Suprema Corte tem 9 juízes. O tempo que eles permanecem no cargo é vitalício. Eles só saem quando morrem, justamente para não prevalecer a desordem, para que eles não possam realmente interferir na política. Após as importantes vitórias jurídicas no âmbito da segunda turma do STF nos últimos meses, a gente viu que o ex-presidente Lula ainda espera o julgamento do habeas corpus sobre a decisão então do juiz Sérgio Moro, que pintou e bordou.
Somente no Brasil. Em qualquer país democrático da face da terra, esse cara tinha sido fuzilado. Posso dar alguns exemplos. Na China, a esposa dele, que roubou 450 milhões da pai, teria que pagar a caixa de bala. No Oriente Médio, ia ser jogado ao populacho, decapitado em plena praça pública. Nos Estados Unidos, se não tivesse na prisão de Guantánamo, poderia enfrentar uma cadeira elétrica ou uma pena de morte. E aí ele ia ter que escolher. Só no Brasil. Somente no Brasil. Em torno desse futuro do julgamento do STF, forças poderosas moverão os seus esforços para impedir uma decisão que favoreça o ex-presidente Lula e garanta a volta de seus direitos políticos. Lula já fez o que tinha que fazer. As pessoas continuam aumentando a esperança. Apesar do desgaste crescente da lajavatismo, os setores conservadores e reacionários querem novamente impedir o protagonismo de Lula, porque a guerra é contra o pobre, o negro, o índio e o nordestino. A extinção da Lava Jato com a punição de Moro e Dallagnol é a recuperação dos direitos políticos do ex-presidente Lula. São demandas concretas para abrir um processo de retomada da democracia. Que democracia que eu nunca consegui entender. O que implica na necessidade da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte no bojo da vitória de um governo das forças populares da esquerda. Estou para ver com os olhos abertos. Até no New York Times, o escândalo da Petrobras foi para poder diferenciar não só as indústrias de compliance, mas literalmente colocar o Brasil de joelho. A batalha pelo fim da proscrição da política de Lula está inserida no combate do fundo contra o projeto neoliberal das classes dominantes, ou seja, do imperialismo operado pelo governo genocida de Bolsonaro e pela politização, ou seja, do STF e a mutação. Somente no Brasil. Sexta-feira passada foi protocolada uma petição na Corte Suprema de Nova York mediante deitando Dallagnol e Sérgio Moro. Eles vão ter que pagar moeda por moeda e serem condenados, porque em qualquer país democrático eles já teriam pagado, talvez até com a vida. Nós não estamos aqui para julgar, mas para que a gente possa reparar um erro que não só afetou pessoas, mas sim toda a nação em todos os aspectos. Essa é a mensagem de hoje. Somente no Brasil nós podemos ver esse tipo de situação. Pense nisso. Não existe outra forma. Somente um processo revolucionário de disruptura contra todo esse sistema falido que foi criado justamente para dar errado. Um grande abraço, a gente vê no próximo vídeo. Até mais.